Amigo telespectador, nós estamos muito felizes em voltar, levando até você a mensagem simples e genuína do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos falar da pessoa maravilhosa, gloriosa do nosso grande Deus. Será que Deus existe mesmo? Quais são as evidências de que Deus existe? Será que Deus é a própria natureza? Será que Deus criou um dia todas as coisas e deu corda, como quem dá corda em um relógio, e assim soltou o mundo? Aí o universo ele está apenas obedecendo às leis naturais? O que você pensa com respeito a isso? É possível ter comunhão pessoal com esse Deus? Como é Deus? Bem, nós esperamos neste programa responder todas estas indagações fundamentados, baseados na Palavra de Deus. Continue conosco, até já. Diz o tolo no seu coração: não há Deus. Esta é a situação de muitas pessoas. Não creem na existência de Deus. Mas esta continua sendo uma pergunta fundamental que percorre os séculos e chega até nós. Deus existe? Você tem vivido como se Ele existisse? Os crentes verdadeiros creem pela fé na existência de Deus. Mas a fé na existência de um Deus soberano, Criador de todas as coisas, é destituída de evidências? Bem, no programa de hoje, mostraremos que não. Deus tem se revelado de várias formas. Teria Deus criado o mundo e se ausentado dele? Seria Deus a própria natureza? O que tem tudo isso a ver conosco? Deus existe? Bem, estamos agora com a nossa parte de entrevista com o pastor Josafá Vasconcelos. Vamos falar sobre Deus. É possível que você tenha tido contato com pessoas que têm vários pensamentos com respeito a Deus. Uns são ateístas, outros são panteístas, outros são deístas e por aí vai. Mas hoje nós queremos colocar diante de você, amigo telespectador, conversando aqui com o pastor Josafá, sobre aquilo que a Bíblia fala com respeito ao nosso grande Deus. Pastor Josafá, será que, de fato, Deus existe mesmo? Existe, sem dúvida. Agora, uma coisa importante, é preciso estabelecer isto no coração. Você precisa crer mesmo que Deus existe. Isto é fundamental. Veja o que diz Hebreus capítulo 11, verso 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É preciso crer que Ele existe. Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. Deus existe. Nada haveria diante dos nossos olhos se Deus não existisse. Veja o que diz Hebreus capítulo 3, verso 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Portanto, é fundamental que você creia que Deus existe. Pastor, o salmista Davi, o rei Davi, disse certa vez assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Mas nós estamos dizendo exatamente o contrário. O homem que tem fé, ele diz, de fato Deus existe. Então pergunto, correlacionando com a questão da fé, seria esta fé em Deus uma fé assim cega, destituída de evidências? Seria assim? Não, evidente que não. A fé, ela tem o seu fundamento e precisa ter. Primeiro, a palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus sobre tudo. Mas se alguém, porventura,
venha de alguma forma duvidar da palavra de Deus, nós temos aí o mundo aos nossos olhos. É impossível, só mesmo, como você disse, um insensato, quer dizer, um louco, vai duvidar da existência de Deus diante da demonstração do poder de Deus que a natureza nos dá. Em Hebreus, no capítulo 11, o mesmo capítulo que fala da fé, no verso 3, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. De modo que o Senhor Deus criou todas as coisas. O mundo está aí, maravilhoso, diante dos nossos olhos, mostrando a existência de Deus. Interessante, pastor, que o apóstolo Paulo, discursando lá em Atenas, ele disse exatamente isso. Lá no capítulo 17, versículo 24, ele afirmou assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então ele está dizendo que foi Deus que criou essa natureza, o mundo, o universo, e nós podemos ver evidências, não é, claras da existência de Deus, é isso? É isso. A Bíblia diz que tudo foi criado pela palavra do poder de Deus, né? Em Salmo 33, 9 diz: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. O mundo que aí está é uma prova incontestável do poder de Deus, na sua beleza multiforme, na sua exuberância. Nós podemos ver que Deus criou todas as coisas. Essa história, Manão, de que foi uma explosão, é tão absurda que esses cientistas deveriam ter vergonha, deviam se envergonhar de dizer uma besteira tão grande, de que uma explosão originou tudo. Só a soberba, a arrogância do ignorante pecador, ímpio como o homem é, para fechar os olhos diante desta maravilha. É como se alguém pegasse, por exemplo, um relógio complexo, cheio de peças minúsculas e tão bem ordenadas e colocadas, e reconhecer que simplesmente alguém pegou essas peças todas num montão, colocou dentro de uma caixa e sacudiu durante milhares de anos, e depois apareceu o relógio, funcionando, marcando os segundos precisamente. Isso é um absurdo. Ou como alguém disse que crer na teoria do acaso é a mesma coisa que pegasse uma floresta cheia de macacos e colocasse lá máquinas de datilografia com papel lá suficiente, e esses macacos iriam bater durante milhares de anos nas máquinas, batendo durante milhares de anos, e no final você iria encontrar a enciclopédia britânica. Que é a possibilidade? Pronta. A enciclopédia britânica pronta. É a mesma coisa que crer na teoria do acaso, de que toda essa complexidade extraordinária do mundo teria sido formada por acaso. Pastor, e com respeito ao homem, a Bíblia diz que foi Deus que criou o homem. Então este homem, nós podemos dizer que ele é uma evidência da existência de Deus? Não tenha dúvida. Pense na distância que existe do homem e de toda a criação. As pessoas, estão aí esses cientistas malucos que querem inculcar na cabeça das pessoas que o homem é apenas uma evolução de uma espécie inferior. Então eles estão aí com a teoria do evolucionismo, que é teoria mesmo, e não passou de teoria ainda não. E não vai passar, porque é uma teoria e falsa. Porque Deus criou o homem de uma maneira especial, como a coroa da criação. Deus criou o homem de um modo maravilhoso. O salmista diz lá: porque de um modo maravilhoso me formaste. Né? O homem tem na sua constituição o seu aspecto moral,
espiritual, não é? Tem a imortalidade, o raciocínio. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o homem é sem dúvida um testemunho, pela sua constituição física e espiritual, de que Deus existe. Sem falar na complexidade do seu próprio organismo, de como tudo funciona tão extraordinariamente bem. O organismo humano é uma coisa extraordinária. A sua fisiologia, o seu equilíbrio. Não é? Cada órgão, há um laboratório nos rins, no pâncreas, né? Você que é médico pode dizer melhor do que eu, não é, Manuel? Perfeitamente. O olho humano é uma coisa extraordinária, é uma coisa fantástica. Como é que tudo isso poderia existir por um acaso? Deus nos criou, querido. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos um testemunho ambulante de que Deus existe, que Deus é real. Pastor, o senhor falou sobre a natureza. Eu sei que tem muitas pessoas, inclusive até do meio evangélico, que dizem assim: Deus é a própria natureza, então confundem Deus com a natureza. Essa doutrina, esse pensamento é correto, pastor? De forma alguma. Deus é um Deus pessoal. A Bíblia nos fala de Deus como subsistindo em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São pessoas distintas, mas formando uma única pessoa. É o mistério da Trindade. Mas nós fomos criados por este Deus, e este Deus é pessoal. O Senhor Jesus nos ensinou a respeito de Deus como um pai que nos ama, né? Ele nos ensinou a chamarmos a esse Deus de Pai. Também ele mesmo falou que Deus é Espírito, falando à mulher samaritana, lá em João, no capítulo 4, né? No encontro que ele teve com aquela mulher. Então ele ensinou isso. João 4:24, ele diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas eu gosto muito do texto que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 17, falando a respeito do Senhor Jesus. E veja bem como é precioso isso aqui. E diz assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, é um Deus maravilhoso, pessoal, que ama, que fala, que se interessa pelo homem, que age. É um Deus, portanto, Manuel, que criou todas as coisas e que governa todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele não está confundido com as coisas, como dizem os panteístas. Não. E muito menos é o Deus dos deístas, que ensinam que Deus simplesmente criou todas as coisas, estabeleceu as leis, deu corda para que o mundo então fosse ad infinitum, funcionando por si só, que ele se ausentasse por completo. Em absoluto, Deus está aí, rege todas as coisas. É um Deus que tem um plano glorioso e extraordinário para o homem, para a sua própria glória. Tem até um versículo importante em Hebreus, pastor, no capítulo 1, que diz que não só Deus criou, mas como Ele controla todas as coisas. Está presente controlando. Ele diz assim no versículo 2, versículo 3: Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, o ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, ele sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Não é isso? É verdade? O apóstolo Paulo diz: nele nos movemos, existimos. Quer dizer, é através da ação maravilhosa, amorosa de Deus que nós existimos. Então, isso é precioso. Mostra um Deus
gracioso e bom que nos supre. Ele é providente, é um Deus providente, cuida de nós, é um Deus pessoal, um Deus amoroso. Pastor, Deus, como nós dissemos, é um ser espiritual, é um espírito, né? Deus é espírito, como o pastor disse, mas tremendo, grandioso, criador de todas as coisas. Eu pergunto, o que é que nós temos, homens, a ver com Deus? Bom, eu disse que Deus nos criou de um modo especial, né? É a conclusão de toda a criação. E vale dizer que Deus nos criou, como diz lá em Hebreus, um pouco menor do que os anjos, de glória e honra. Deus coroou o homem, e todo o universo e todas as coisas foram criadas em função do homem. Isso é extraordinário. Portanto, o homem tem este aspecto glorioso, mostrando que Deus tem um plano para este homem, um propósito para ele, com relação a ele mesmo, quer dizer, a Deus. Deus criou o homem para que ele pudesse glorificá-lo. Deus criou o homem para que o homem pudesse glorificar a Deus. Como diz o nosso catecismo, não é verdade, pastor? É verdade. De modo que é muito importante isso. Deus nos criou para a sua glória e tem um plano maravilhoso para a nossa vida. O homem pecou, o homem falhou e tem falhado porque tem perdido este objetivo. Ele tem vivido para si mesmo, para o seu próprio orgulho, seu egoísmo. Perdeu completamente de rumo este propósito que Deus instituiu para ele. Por isso Deus providenciou uma salvação para reconciliar este homem consigo mesmo. E a salvação é o seu Filho bendito, o Senhor Jesus. Obrigado, pastor Josafá. Eu queria dar só meu testemunho pessoal. Apesar de todas as coisas, eu creio que o pensamento também do pastor Josafá, nós não só pela fé, né, cremos que Deus existe, mas nós o sentimos na nossa vida. E nós damos graças a Deus, a Ele por isso. E assim encerramos essa parte da entrevista. Dentro de alguns instantes, o pastor Josafá nos trará uma mensagem especial. Nós voltamos já já. Alô, querido. Eu quero agora apenas chamar a sua atenção para um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Esse Deus soberano, glorioso, grandioso, infinito, que criou todas as coisas pelo seu eterno poder e que lhe criou para a sua glória, tem um propósito de restaurar você, que se desviou, que caiu, que foi destituído da sua glória. Deus tem o propósito de restaurar um povo para a sua própria glória. Por isso ele enviou o Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, que na cruz do Calvário derramou seu sangue precioso. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Você pode ser reconciliado com Deus hoje, agora mesmo. Basta que você se arrependa dos seus pecados, volte-se para Deus através de Jesus Cristo, que é o único caminho de volta para Deus. Venha arrependido, creia em Jesus Cristo, reconcilie-se com Deus. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia destes que acabaram de assistir a este programa. Senhor, repreende todo espírito de incredulidade, concede por tua graça a fé no coração destes que estão nos ouvindo, e que busquem a Jesus e sejam reconciliados contigo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.
E assim estamos encerrando mais um programa Grande Momento. E se Deus permitir, voltaremos na próxima semana para falar mais uma vez sobre Deus. Creia que Deus existe, amigo telespectador. Mas naquela oportunidade, na próxima semana, nós vamos fazer uma pergunta muito importante para você. Será que Deus fala com você? Fala comigo? E de que forma Deus pode nos falar? Portanto, não perca o nosso programa na próxima semana. Deus abençoe. Até lá.